Bom dia, boa tarde, boa noite, os de perto, os de longe. Então, hoje estamos iniciando o quarto curso da cannabis medicinal. Vai ser de agosto a novembro de 2020. Está aqui do meu lado a Gabi, o Fernando, na qual agradecemos toda a generosidade desta querida família. O nosso quarto curso, ele vem assim numa esteira de um crescimento maravilhoso. O primeiro curso nós tínhamos 700 pessoas, o segundo curso 1.200 e agora nós terminamos o terceiro curso com 2.000 e poucas pessoas. E para o quarto curso nós já temos 3.700 pessoas, né? E é importante frisar uma coisa, que as pessoas que nos procuram para o curso é sempre um motivo muito concreto. Por quê? Porque é uma questão da cannabis e o autismo, o Alzheimer, o Parkinson, o câncer, doenças raras, dores, fibromialgia. Então é um curso que tem ajudado na prática. Nós sempre falamos que a medicina do presente e do futuro, ela passa pela cannabis medicinal. É importante também dizer que a saúde não é uma mágica, a cannabis não é uma mágica. A cannabis também ela entra dentro de um sentido global da nossa saúde, do holístico, do todo da nossa saúde. Então quem for fazer uso do óleo da cannabis tem que modificar certas coisas na alimentação, na sua cultura da cozinha e assim por diante. O nosso quarto curso, cada curso nós vamos aprimorando mais esta comunicação da cannabis medicinal. Também o uso da cannabis, nós sabemos que serve para muitas situações da saúde, mas também é importante que as pessoas comecem a fazer uso como prevenção às doenças. A doutora Carolina Nossetti, ela fala, e todos os médicos, que nós temos um sistema endocannabinoide. E quando o nosso organismo não produz, não é isso? O necessário, aí nós tomamos o óleo, ou de outras formas também podemos fazer uso da cannabis. Ela é como um complemento, é como ela faz uma comparação com uma fechadura. Eu abro a fechadura e vem dando um reforço ao meu organismo. Então fazer uso também como prevenção. Nós também estamos incentivando o plantio da cannabis medicinal, né? Quem puder fazer doações de sementes, desde já agradecemos. E todas as sextas-feiras nós entregamos 10 a 15 sementes por família. Tem famílias que falam assim: padre, isso não vai dar problema? Eu falo assim, ó, cada sementinha é 1 ano na cadeia, né? Mas assim, eu falo assim, mas se todo mundo que precisa plantar, nós vamos ter no Brasil um presídio a céu aberto, mas nós vamos mudar essa lei. Essa lei é injusta, essa lei é desumana. Eu aprendo todo dia com Jesus que ele curava no sábado, que não podia. A lei do sábado no tempo de Jesus era também desumana, injusta, não levava em conta a pessoa em primeiro lugar. Como a nossa lei que nós temos da cannabis, que favorece quem? A indústria farmacêutica. Quem comprar o óleo da cannabis pela Anvisa, com tudo isso daí, está dando lucro para as empresas internacionais. E nós no Brasil, com esse país continental, a gente não pode plantar uma santa erva, como diz a nossa amiga lá de Mogi das Cruzes, a Andréia, santa erva, uma erva santa. Então é uma planta, criação de Deus, e que deve servir para todos. As nossas aulas serão todas as
terças-feiras, às 7h30 da noite. E no último sábado também, no último sábado de cada mês, de agosto, setembro, outubro e novembro. E vamos encerrar então na última semana de novembro. Todos os dias nós recebemos testemunhos de pessoas. Hoje mesmo, a Jamba, que é da Venezuela, o filho, o Christian, ele faz uso do óleo da cannabis. E ela me dizendo como que ele usava tantos remédios químicos que ficava quase que sonolento o dia todo. Hoje, ele começa a ter qualidade de vida. É isso que nós defendemos a cannabis. No Brasil, 10 milhões de pessoas poderiam estar fazendo uso da cannabis medicinal. E por fim, eu gostaria de dizer que tem um projeto de lei lá em Brasília, um projeto de lei que vai ser votado muito em breve. Aqui em São Paulo, é o deputado federal Paulo Teixeira que está acompanhando. Eu peço que você, no seu estado, aonde você mora, você converse com os deputados federais do seu estado, pressione para que a lei da cannabis chegue a ter a autorização para que cada família plante, ou que favoreça que toda a associação da cannabis possa estar fazendo o plantio, a extração e atendendo as famílias. O nosso curso é em parceria com a Universidade Federal. Nós temos aqui na Zona Leste um campus da Universidade Federal. É um curso que é retificado, certificado pela Universidade Federal e a comunidade São Francisco, aqui de Ermelino Matarazzo, região leste de São Paulo. Para o curso, ninguém vai deixar de fazer o curso se não puder colaborar. Mas quem puder estar colaborando com o curso, desde já nós agradecemos. Tem o Maurinho, que é responsável desta parte das finanças. Então, quem puder estar colaborando, nós agradecemos bastante. Nessa época de pandemia, todo mundo está passando dificuldades, mas quem puder estar colaborando. Agradecemos de coração a Gabi, o Fernando e toda a equipe de voluntários, voluntárias que colaboram com o curso da cannabis medicinal. Que a Trindade Santa que nos dê muita sabedoria nesse quarto curso, principalmente para que possamos estar colaborando com muitas crianças, muitos jovens, muitas pessoas idosas. Já está acontecendo essa melhora. Certas situações é um verdadeiro milagre. Milagre é quando a coisa acontece que com toda a sabedoria divina e humana e humaniza a pessoa. Nós estamos falando de uma planta que é generosa. Durante 70 anos ela foi demonizada pelo poder econômico, pela indústria farmacêutica. Quem pôs o demônio na cannabis que tire. Como não fui eu, nós aqui falamos que é uma planta divina. Viva, um beijo no coração de todos e viva a cannabis medicinal. Aqui apareceu uma caixa para mim. Que a reunião está sendo gravada. É, porque eu tô gravando aqui. Então, mas ele aparece na tela? Porque está em cima do Não, slide. para mim não, só aparece você e a apresentação. Como se estivesse me pedindo autorização. Ah, ele só tá te informando, porque como eu sou o anfitrião, Tá.
Eu ia colocar você grande, você não quer fazer uma apresentação depois, sem a apresentação, entre essa e a outra, falando quem é você? Tipo, para você Eu posso aparecer. falar agora mesmo, porque você também já vai falar, né? É verdade. É só para você aparecer grande. Mas Eu vamos tenho lá, que você tirar. pode, se você quiser. Eita, que agora eu não sei onde eu tenho que colocar. Ah, deixa assim, senão eu vou ter que mexer aqui Tá de bom. novo. Ah, já achei, já achei. Não estava achando a barra aqui de controle. É só dar ESC para sair, Uhum. quando você quiser. Mas você pode começar a gravar. Vou desligar meu áudio, mas se você falar comigo, eu tô te ouvindo. Tá. Vamos lá. Eu sou a Patrícia Milani. Estou aqui para falar especialmente com vocês nessa abertura do curso, dando um panorama do que é o curso, de qual a proposta, como ele nasceu. E na sequência a gente também vai falar, né, nessa aula inaugural, sobre as questões de cidadania envolvendo essa temática da cannabis medicinal. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar falando um pouquinho como que começou o curso livre de cannabis medicinal. Ele foi uma iniciativa do Movimento pela Regulamentação da Cannabis Medicinal. Vocês vão estar pelos canais, né, do Facebook e YouTube, que é o Moverecran, e em parceria com a Paróquia São Francisco de Assis, a Escola de Cidadania, na Zona Leste de São Paulo, Hermelino Matarazzo, para quem não é aqui de São Paulo, mais ou menos se localizar. Sob a articulação do Padre Ticão, essa figura que vocês já conhecem, e a coordenação da Gabi e da Inese. Tem uma parceria com a Unifesp Sebride, a professora Eliana Rodrigues é a responsável dentro da instituição Unifesp Sebride. Tem o apoio da SBEC, através da doutora Eliane Nunes, e o Instituto Jurema, na pessoa da Renata Monteiro. E tem o grupo de voluntários de apoio, que são as pessoas que trabalham no entorno do curso, dando suporte para que o curso aconteça de várias maneiras. Aí nós vamos ter a Cristiane Segato, o Fernando Elisiário, Francisco Ribeiro, Patrícia Milani, Paulo de Moraes, Raul Tami, Thelma Morcelli, dentre outros, né? Porque esse trabalho é um trabalho amplo, necessita de bastante braços e sempre são bem-vindos, né? Aqueles que têm iniciativa, vontade de ajudar. O que é um curso livre? Né? Ele não necessita de habilitações de órgãos oficiais educacionais, ele acontece ligado à Unifesp através dos cursos de extensão da Unifesp. Né? Esse certificado que a Unifesp emite, ele é opcional, ele não é um certificado que é dado a todos os participantes, até por isso também o curso é livre, porque a pessoa tem a opção. Ele é emitido para quem assistir 75% das aulas, isso são exigências da universidade para emissão de certificado, e isso tem que ser comprovado através das atividades propostas em cada aula. Então, cada vídeo vai propor uma atividade, vai ter um link lá para uma atividade. Essa é a forma de comprovar que assistiu às aulas respondendo à atividade. E entregar, no final do curso, a gente ainda vai falar um pouco disso, o trabalho de conclusão do curso, né, ligado a qualquer aspecto, a qualquer pesquisa dentro do campo da cannabis medicinal. Esses são os requisitos, né, pro certificado. O que não impede as pessoas que têm somente o interesse do conhecimento, do conteúdo, de participar.
A gente entende que nós estamos no momento desse movimento da regulamentação da cannabis, num momento bastante complexo, porque a gente está lidando com um movimento contrário desde o início. Vocês vão ter bastante informações ao longo do curso a respeito disso. Apesar de algumas aprovações, a gente está tendo alguns avanços na Anvisa, mas nós ainda temos uma caça às bruxas, né? Inclusive do campo da saúde, muitos profissionais técnicos desrecomendando tudo isso. Então, é bem importante a gente ter movimento a partir das pessoas, um movimento popular ligado, né, à cannabis. E temos uma comissão acontecendo lá no Congresso Nacional, né, sob a presidência do Paulo Teixeira, e assim vai. As coisas estão caminhando, mas nós vamos juntos compondo. Então, a cada curso, a cada nova turma, nós estamos engrossando esse coro. O curso vai durar de agosto a novembro, né, serão 21 aulas, todas online. Às terças-feiras, a partir das 19h30, como já está acontecendo hoje, e uma aula no último sábado de cada mês. Então, todo último sábado do mês também haverá uma aula. Elas ficarão disponíveis no Facebook, no YouTube, posteriormente, não precisa ser acompanhada naquele momento. A primeira aula hoje, 4 de agosto, última aula 28 de novembro. Aqui nós temos os 5 eixos temáticos, né, que são todas essas 21 aulas vão acontecer dentro desse eixo temático. Então, a gente vai ter a contextualização histórica e de cultura, todos os envolvimentos da cannabis ao longo da história da humanidade, inclusive, e os últimos tempos. O aspecto biológico, fitoterápico, anatomia, botânica, as patologias, que são as doenças específicas. Então, algumas doenças a gente vai ter especialista no assunto vindo falar e explicando a relação dos tratamentos com cannabis medicinal para aquele quadro específico. A parte prática, que são aulas ligadas à formação de associação, à extração e plantio da cannabis medicinal, e os aspectos legais, que é ligado ao direito dos pacientes, das associações, mecanismos políticos para buscas de direitos, que ao longo dessas 21 aulas vão ser melhor aprofundados por profissionais especialistas de cada área. Nós temos as chamadas cartas da cannabis medicinal. As cartas é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelos estudiosos do assunto, e cada uma delas abrangendo um tema dentro da cannabis, desse universo da cannabis. Elas estão elaboradas, todas que estão elaboradas até esse momento, elas serão disponibilizadas num drive, que vai ser enviado por e-mail para os participantes inscritos do curso, para acessar no drive as cartas. As cartas são textos escritos por especialistas dentro, por exemplo, tem uma carta que é um texto específico sobre dor, né? Escrito por uma médica especializada em quadros de dor, e assim vai. Tem várias cartas, a gente espera que esse volume de cartas aumente, até por conta de quem está chegando agora, né? Porque quem está chegando agora também já tem seus saberes, já tem conhecimento, que é importante a gente incluir. Nós também queríamos deixar claro que, em razão do curso estar online, a gente precisa estabelecer que o canal de comunicação com a equipe, com o movimento, com a igreja, ele vai se dar através do e-mail oficial. Então, todo mundo que se inscreveu recebeu uma resposta de confirmação da sua inscrição. E esse e-mail é o e-mail oficial de comunicação. Nós teremos futuramente um e-mail aberto apenas para os TCCs, então a gente vai avisando ao longo das aulas a respeito dessa comunicação. Né? A gente pede que é muito importante que vocês interajam, que vocês tenham uma conexão, que vocês estabeleçam vínculos, conversem entre vocês,
se troquem figurinhas a respeito de em que lugar, que região estão, para poder unir forças, reunir conhecimento e futuramente se engajar, estabelecer associações, movimentos, enfim. Tem muita coisa acontecendo, vocês vão ver ao longo do curso, todas as experiências vão sendo compartilhadas, mas também é muito importante que dentro desse processo de comunicação seja priorizado, pelo menos assim, entre quem está fazendo o curso nesse momento e a gente, e entre vocês, uma comunicação segura, né? Nós precisamos ter bastante cuidado com grupos de WhatsApp, né, o Telegram, com questões comerciais, vendas, né? Na medida que for acontecendo as aulas jurídicas, vocês vão entender melhor, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. E a equipe, às vezes, pode até estar sendo inclusa nesses grupos, mas não usamos os grupos como meio de comunicação oficial. O meio de comunicação oficial do curso vai se dar somente por e-mail. Quem que a gente coloca como público-alvo desse projeto, né? O projeto que está, inclusive, inscrito na Unifesp com essas condições. Todo e qualquer cidadão maior de 18 anos, então esse é um requisito, que se identifique com a causa. Então veja que a gente tem uma população bem abrangente aí que pode se engajar com o curso. E aí a gente colocou aqueles que têm se aproximado com mais frequência, que têm contribuído bastante, seja através dos seus trabalhos de TCC, seja através de aula, enfim, todo mundo que vem se juntando. Familiares ou pacientes que tenham um quadro onde a cannabis medicinal traz melhora, conforto, bem-estar. Profissionais da área da saúde que se interessam pelo tema e queiram agregar-se para prescrição, difusão, popularização do uso, que é o objetivo principal desse movimento e do curso, é a popularização, é a democratização do uso da cannabis medicinal, até porque a gente tem aí algumas liberações que dão acesso a uma medicação que ainda é inacessível para a maior parte da população. Nós temos o último dado divulgado de alguns levantamentos de associações e instituições ligadas à cannabis, é de que nós temos aí pelo menos 14 milhões de brasileiros que poderiam estar sendo beneficiados pelo uso da cannabis, né? Uma parcela muito pequena da população tem acesso financeiro ao que está disponível hoje pela Anvisa. Então, a gente entende que há necessidade não só desse curso, mas muitos outros e muitos movimentos se iniciarem, a partir de vocês, inclusive, de que a gente torne popular o acesso a esse material, a esse remédio, a essa erva, né, que é um remédio. Praticantes de religiões, seitas, rituais e cerimoniais que entendam o uso milenar da cannabis nesse campo. Então, nós também temos um público ligado a esse movimento, e que é interessante. E defensores do uso adulto da cannabis que queiram agregar na luta da cannabis medicinal, porque a gente tem vários movimentos aí, o mais conhecido deles, amplamente divulgado, inclusive pela mídia, a Marcha da Maconha, mas a gente tem várias outras, e que são pessoas que têm bastante a agregar, discutir, e que vêm já participando em lives, em aulas, com o nosso projeto aqui. Então, a ideia é um curso que vai dar uma base, mas ele quer, na verdade, popularizar, ele quer incentivar esse diálogo em rede e expandir o máximo possível essa temática. Com relação ao TCC, né, nós vamos ter uma aula específica de orientação desses TCCs. Então, o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, ele vai ser tratado com mais profundidade e com uma orientação específica numa aula futura. Ele é opcional, ele não é obrigatório, é só para quem quer o certificado. A gente também vem falando, esse certificado, a princípio, nós estamos falando de algo que não está regulamentado no país, então, em tese, esse certificado não teria valor algum.
o conhecimento é muito, aliás, o conhecimento é mais importante do que qualquer certificado, mas especificamente estamos falando de algo que não está regulamentado. Porém, né, para as pessoas que têm intenção de mover uma ação, por exemplo, para conseguir o HC de plantio, né, para o seu caso de saúde, a gente entende que na hora que você vai produzir material para entregar em juízo, você demonstrar que você está buscando conhecimento com técnicos, com pessoas que têm estudado profundamente o assunto, através de um certificado, através de um material certificado, vai mostrar, demonstrar para esse juízo um interesse e uma dedicação no assunto. Então, muda um pouco a conotação daquilo que a gente está pedindo. O juiz que está sentado lá dentro do tribunal, ele não sabe nada além daquilo que é colocado dentro do processo, né? Os advogados vão explicar isso com mais propriedade do que eu. E na hora que você demonstra através de um certificado, isso cria um ambiente diferente dentro do processo. Então, a gente recomenda para as pessoas que têm esse interesse de conseguir seus habeas corpus, né, o seu salvo-conduto, que se valha também desse material. Ele não vai dar garantia alguma, não existe essa prerrogativa de uma garantia de HC, mas existe a possibilidade, sim, de melhorar a visualização que esse juízo vai fazer. E aí a gente também precisa falar um pouquinho da ação colaborativa, né? Até aqui vocês perceberam, todo mundo é voluntário, todos os professores, em sua maioria voluntários, e esse curso acontece quando ele estava presencial dentro da igreja, usando espaços da igreja, usamos recursos da igreja para fazer isso. Então, a gente pede que haja uma contribuição colaborativa. O curso é gratuito, essa colaboração ela é sugerida, né, em valores entre 10 e 30 reais, para aqueles que se interessarem em dar suporte, porque isso ajuda a gente a manter o tipo de material, os equipamentos de transmissão, tudo isso faz diferença. A gente pede que entre em contato com o Maurinho, que é o responsável pela parte financeira da paróquia. O número dele está aqui no slide, esse material vai ficar à disposição de vocês. Ou através de depósito bancário, Banco Bradesco, né? Essas orientações do banco estão sendo enviadas nos e-mails para vocês, nos rodapés. Então, procurem ler os e-mails até o final e vocês vão encontrar os links, os acessos nesses e-mails. E é isso, gente. Desejar bom curso para todos, todas, todes que estiverem ligados a esse curso, interessados nessa causa, que busquem o conhecimento com intenção de melhor uso dele, se apropriar, difundir, democratizar e expandir algo que precisa ser debatido exaustivamente e precisa se tirar todos os tabus e mistificações em torno desse assunto, para que mais pessoas possam acessar tratamentos bastante eficientes que trazem muita condição de saúde melhor, bem-estar e conforto para quadros que não vêm sendo tratados de uma maneira adequada, né? Quadros neurológicos, quadros psiquiátricos graves podem sim ser melhorados. É isso. Nós vamos iniciar agora o tema inaugural do curso de cannabis, que é de cidadania e saúde. Eu me dispus a dar essa aula, não sou uma grande especialista em cannabis medicinal enquanto profissional, a minha formação é em psicologia, e eu trabalho com educação social, com educação popular. E falar de formação popular é algo bastante importante. Vou compartilhar com vocês a minha base, né, que é em educação popular, que é Paulo Freire, e como que a gente quer colocar, né, essa aula tem a intenção de provocar em cada um questionamentos e um reposicionamento. É um pontapé inicial
que a gente fala que é para abrir a mente, abrir o coração e receber essas informações. Contando que já cada um que está assistindo, que se matriculou, já tem alguma propriedade, já tem algum conhecimento, já tem alguma formação, e o que a gente quer fazer é desconstruir alguns vícios que a gente carrega dos meios que a gente está, para a gente conseguir colocar a discussão da cannabis medicinal nesse campo do popular, nesse campo do democrático. Daí discutir um pouco de cidadania, e essa cidadania exercida dentro do campo da saúde, né? Que é a área que eu trabalho. Então, a gente vai trabalhar bastante com definições, porque a cada definição a gente vai colocar uma provocação. Identidade. Quem somos, né? Diz respeito ao conjunto de informações que constituem um indivíduo. Esses conceitos eu tirei de um dicionário de filosofia. E acho bastante importante a gente começar na base do pensamento, para a gente concretizar nas nossas ações de forma bem argumentada. Então, se a minha identidade é o conjunto de informações que me constituem enquanto indivíduo, né, a gente vai partir para quem eu sou enquanto cidadão, cidadã. É um indivíduo membro do corpo político que desfruta de direitos políticos e, portanto, participa do poder. Então, o cidadão tem o pressuposto de ser naturalmente político. Então, quando a gente ouve a frase nossos corpos são políticos, nossa arte é política, né? Cada um dentro do seu setor, né? A saúde é uma questão de política, estar saudável é uma questão de política. Então, a gente entende que a cidadania é exercida de forma política muito objetivamente, né? Ao contrário de, às vezes, a gente ouvir discursos aí despolitizados ou apolíticos, isso não existe. Ah, eu não sou nem isso nem aquilo. Não, só de se posicionar dessa maneira você já está sendo político e já está tendo lado, né? E a gente automaticamente, por sermos políticos, nós temos direitos políticos, né? E participamos do poder de alguma forma, em algum grau, né? Esses direitos políticos, eles têm relação com os nossos posicionamentos, com o corpo de leis que nos assiste, com a estrutura da sociedade onde nós estamos inseridos. E no nosso caso, especialmente, como nós ainda estamos oficialmente num ambiente democrático, né, ainda chamado de democrático, apesar disso estar sendo muito questionado nesse momento, nós participamos do poder com o voto. Então, nós temos o poder do voto. A cada eleição, cada um de nós tem o direito a um voto. E torna nesse dia todos nós iguais diante da lei. Não importa o cargo, não importa a escolaridade, não importa a idade, cada um de nós tem um voto que define, que vai compor para definir um cenário. Isso é uma forma de poder. E que, infelizmente, não é mostrado de uma maneira geral para uma população, nas escolas, por exemplo, a importância que tem a consciência desse poder enquanto cidadão. Eu trouxe uma frase de Spinoza, que é um filósofo, que ele fala: chamamos cidadãs as pessoas consideradas como desfrutando de todas as vantagens que a cidade proporciona em virtude do direito civil. O questionamento e a provocação que eu trago: somos cidadãos verdadeiramente? Nós exercemos a nossa cidadania de verdade, apesar de estarmos qualificados para isso? Será que a gente faz bom uso desse espaço da cidade, por exemplo? Ocupamos os espaços e nos fazemos presente, colocamos nossa opinião? Então fica essa provocação aí para cada um fazer a sua reflexão e de repente se reposicionar. Vamos agora falar um pouquinho de saúde, porque a gente vai falar desses conceitos, mas vocês vão ver que um vai levando o raciocínio para o outro, né? Saúde. Organização Mundial da Saúde define como estado de completo bem-estar físico,
mental, social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, não basta a gente não ter doenças. É isso que a Organização Mundial da Saúde fala. Nós precisamos gozar de um estado de bem-estar, né, completo. Esse bem-estar completo, ele envolve o físico, que é o biológico, o nosso estado mental, nosso estado psíquico, mental, emocional, e o social. Esses três aspectos, né, que define o ser humano, biopsicossocial, precisa estar harmonizado e no mesmo nível de bem-estar. A Constituição Federal aqui do nosso país, e aí a gente está saindo de um órgão mundial e estamos trazendo para um campo da nação, né? No artigo 6º da nossa Constituição, ele vai tratar dos direitos sociais fundamentais, que são aqueles direitos sociais que vão fundamentar todo o resto da legislação do país. Então, são direitos sociais a educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Esse artigo 6º garante toda essa questão fundamental social. No artigo 196 da mesma Constituição, ele vai especificar o campo da saúde. E aí ele vai falar: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, toda a nossa condição de saúde é um direito de todos os cidadãos brasileiros, cidadãs brasileiras, e dever do Estado através de política social e econômica, ou seja, da gestão pública mesmo de recursos. E não visa só a questão de curar doenças, mas de promover, de proteger a saúde. E aí eu coloco aí de novo um questionamento, né? Diante desse quadro legislativo, nós somos saudáveis? Nós estamos gozando de bem-estar completo? Nós estamos tendo uma presença de Estado que garanta minimamente uma água melhor, um estado menos poluído, um ar menos poluído, uma comida mais saudável, enfim, né? Esse Estado está fazendo isso, né? Está fazendo esse papel? E aí a gente chega no conceito de conflito de interesses, né? É uma subdivisão de conflito, né? Conflito. Sempre que o interesse de uma parte se sobrepõe à outra parte, haverá frustração e estabelece um conflito de interesse. Existe o interesse primário, que é aquilo que soluciona um problema, e o interesse secundário, onde uma das partes se vale da situação primária para prevalecer a sua vontade sobre a outra. Então, assim, o que a gente chama de conflito de interesse, né? Um exemplo: tirar proveito financeiro, lucro, de ações sociais. Então, o uso corrompido do conhecimento e da ciência, dentre outros. E aí nós já estamos pisando aí num terreno delicado ligado à saúde e ligado à nossa questão das medicações, do acesso aos tratamentos, né? A gente pode aplicar essa ideia. Quando a gente fala de conflitos de interesse, nós estamos falando do quê? De segmentos que têm interesse de usufruir de lucro dentro desse setor. Portanto, quando a gente pensa no campo da saúde, ele praticamente está todo contaminado pelo conflito de interesses. Porque nós temos uma influência muito grande da indústria farmacêutica, inclusive nos recursos de pesquisas, né, que conduz um pouco para que lugar as pesquisas vão caminhar que favoreça esse meio. Nós temos aí também no cenário o conflito de interesses daqueles que querem tirar proveito de determinadas medicações. Hoje a gente pode dar o exemplo mais atual possível, que é essa corrida pela vacina contra o coronavírus, né, para combater a Covid-19. E aí nós já temos nações ricas se apropriando
de produção de vacina que sequer está confirmada ainda, né? Então a gente fica pensando como que vai ser a vacinação para conter uma pandemia. Nós estamos com uma doença de proporção planetária, né? E a gente tem algumas nações fazendo um movimento de se apropriar da produção em doses absurdas, assim, em volume, em quantidade de doses, para garantir a vacinação da sua população, especificamente, em detrimento de todo o resto. E isso é um conflito de interesse envolvendo lucro de forma direta, sim, envolvendo ações de política eleitoral, basicamente, e esquecendo um pequeno detalhe, né? Que quando a gente fala pandemia, a gente já está dizendo que é algo mundial e que não adianta fazer uma contenção local, porque o problema vai continuar em outros lugares e vai seguir, né? Então, assim, falta esticar um pouquinho o raciocínio, mas a gente precisa se preocupar bastante em como nós fazemos essa leitura, obviamente, como nós nos posicionamos diante dos conflitos de interesse. Então, nós estamos trazendo para o campo da cannabis, né? Ah, eu vou aprender a fazer isso porque eu vou fazer tal coisa para eu ganhar dinheiro com isso. Eu estou vendo o mercado. Não tem nada de errado da gente tentar atender uma demanda, a gente tentar desenvolver meios de popularizar, como a gente está falando. Mas está muito errado quando eu penso que eu vou me apropriar de algo que, dentro de um campo progressista, de um campo popular, como é esse do curso que nós estamos propondo, visando um aproveitamento pessoal exclusivo de lucro. Então, por isso a gente quis trazer esse conceito do conflito de interesses, né? Aplicando o conceito de conflito de interesse no campo da cannabis medicinal, né? A roda da doença, eu pus entre aspas porque é um termo que eu gosto de usar. A roda da doença é nos manter doentes, porque aí a gente compra remédio. Então, eu não me preocupo em desenvolver condições de saúde, por exemplo, para eu evitar a pressão alta, que pode até ter uma influência genética de hereditariedade, mas que o ambiente faz com que ela se instale. O que o ambiente faz? Produz alimentação industrializada com quantidades de cloreto de sódio, que é o sal, altíssimas ao longo da vida, que vai criando todo um efeito cumulativo e por aí vai. Então, eu teria que me preocupar em ter uma alimentação mais saudável. Mas não, eu tenho a mesma indústria que produz o remédio, produz uma série de alimentos carregados de sal, de açúcar e por aí vai. Então, eu chamo isso de roda da doença. A gente não tem o investimento em saúde, a gente tem o investimento na doença, porque aí eu consigo vender para os governos, inclusive, e para as pessoas, aquele remédio de uso contínuo em larga escala. Então, estamos aí falando da roda da doença. Ela tenta apropriar-se deste movimento de saúde e tratamento autenticamente popular. Né? Se a gente pensa na cannabis, a gente pode estar falando, sim, de estar criando uma roda da doença também na cannabis. Né? Temos que ter muito cuidado para não cairmos dentro dessa sistemática, de ficar criando situações e criando uma panaceia em relação ao uso da cannabis de forma aleatória, né? Sendo que a gente entende que isso é um movimento autenticamente popular. O uso da cannabis medicinal, ela não deve passar somente pela indústria, ela deve passar pelo nosso quintal, por exemplo, né? Aí eu trouxe um questionamento de Bertolt Brecht, né? A provocação aqui vai ficar por conta de Brecht. Pergunte a cada ideia, serves a quem? Né? A resposta vai dar a dica para a gente daquilo que a gente precisa refletir. E aí nós vamos entrar no campo da educação e dos movimentos sociais, né?
Prática formativa através do diálogo sobre a realidade, as necessidades populares e que promove conscientização e autonomia. Isso é o que nós chamamos de educação e movimento social. São práticas formativas, como essa que nós estamos aqui, dialogando sobre a realidade, dialogando, por exemplo, sobre as propriedades farmacêuticas e curativas da planta cannabis, né? Dentro de todas as suas modalidades de cannabis, mas nós temos aí uma realidade, nós temos informações que já são amplamente estudadas mundo afora, aqui no Brasil também, já temos muitos estudos, e a gente entende também que assim como eu posso plantar uma erva cidreira, um tempero ou alguma coisa assim, essa erva também não tem nada de tão terrível assim que não possa ser plantada. E aí a gente vai se conscientizando, né? Através da informação e vamos desenvolvendo a autonomia. E aí eu trouxe aqui a Harriet Tubman, que inclusive foi bastante mencionada agora nos movimentos Vidas Negras Importam, porque ela foi uma americana que conseguiu se libertar e que lutou pela libertação, né? Trabalhou na guerra americana, se dedicou a libertar os escravos, e ela disse certa vez da sua morte que ela havia libertado 1000 escravos, mas ela poderia ter libertado outros 1000 se soubessem que eram escravos. A gente precisa, de fato, repensar, né, toda a estrutura daquilo que nos convenceu de algumas coisas para poder desconstruir isso e entender, quando a gente fala de formação popular, de consciência, de autonomia popular, a importância que tem sabermos em que lugar da sociedade nós estamos, nos reposicionar e, a partir disso, a gente unir nossas forças numa luta. Mas ela jurava que se outros 1000 soubessem que eram escravos, ela também teria os libertado. Eu acho isso de uma profundidade reflexiva muito grande, principalmente para esse momento atual, quando a gente vê pessoas que são assalariados defenderem posicionamentos e discursos de extrema direita, por exemplo, né? Pessoas que são trabalhadores assalariados, mas acreditam que porque eles têm uma qualificação diferente ou um pouco melhor do que o vizinho, do que alguém da sua família, e entender que ele não é um trabalhador assalariado, né? Eu costumo dizer isso dos profissionais com nível superior, né? Nós temos aí uma qualificação superior, mas nós somos, em nossa grande maioria, eu estou falando nós porque estou nesse grupo, na nossa grande maioria nós somos assalariados. E a gente precisa entender qual é o nosso lugar, né? E quando a gente fala dessa formação da educação e do movimento social, nós estamos falando disso. E aqui nós somos um movimento social, né? Prioritariamente. E aí trago o grande mestre, que é o Paulo Freire, para vocês, para quem não o conhece, né? E ele também tem sido bastante combatido, incrivelmente combatido aqui no nosso país, um estudioso e um escritor, pesquisador, que está entre os 10 mais mencionados em teses de doutorado do mundo, e está sendo combatido aqui, até sua imagem tem provocado reações hostis. Paulo Freire, ele publica a Pedagogia do Oprimido em 1968, ainda no seu exílio no Chile. Em 74, esse livro chega aqui no Brasil, apesar de ele ser brasileiro, ele estava exilado por conta da ditadura militar. E ele descreve que para revolucionar é preciso adotar estratégia entre quem ensina, quem aprende e a sociedade. Nada pode ser dissociado, porque senão
esse processo, essa estratégia de ensino vai falhar. Ele tem uma convicção e ele fala disso, né, com muita propriedade nesse livro. As obras dele são obras muito simples e fáceis e rápidas de ler. Eu sugiro para as pessoas que pretendem, a partir daqui, fazer um trabalho de divulgação, montar grupos de estudo, investir nessa formação de base, que não deixem de se apropriar desse saber valioso que o Paulo Freire traz para nós, né? Buscar e trocar informações e conhecimento, isso é fundamental. Quanto mais eu me dedico à busca e compartilhamento de conhecimento, mais eu vou fortalecendo essa base. Investir em união, força popular, redes de apoio, que é algo que a gente fala muito aqui também. Daí a importância de vocês procurarem se comunicar e entre vocês, ainda que nós estejamos online, nós estamos vivendo online nesses últimos meses e já encontramos diversas maneiras de estabelecer contato. E é muito importante que a gente se una, ainda que online, ainda que de forma virtual, mas que haja união de troca de informação, de divulgação, de popularização. Transparência e coragem para combater a manipulação. Né? Quem tem feito manipulações com relação a informações, de uma maneira geral. Identificarmos isso e combatermos isso, né? Revelarmos, olha, isso aqui não condiz, isso aqui não é de uma fonte correta, isso é uma informação mentirosa, né? Nós necessitamos de dificuldade aí, às vezes até com o grupo da família, nos seus WhatsApp da vida, mas é bastante importante a gente saber questionar a informação e não agredir as pessoas, né? Muitos dos problemas que a gente está enfrentando é porque eu, particularmente, entendo dessa forma, nós não estávamos preparados para lidar com aquele que pensa diferente de nós, né? Ainda que eu possa achar que o que eu estou pensando hoje é mais popular, é mais dedicado à comunidade e fazendo uma crítica àquilo que é individualismo, que incentiva o individualismo, só que mesmo, de repente, com a razão desse grupo, eu perdi a mão, né? A gente vem perdendo a mão na comunicação dessa ideia. E aí a gente acaba brigando com os amigos, brigando com a família, brigando com alunos, para quem é professor, enfim. A gente vai arrumando atrito e ao invés da gente unir forças, ao invés da gente abrir diálogo, ao invés de trazer a informação pronta, a gente botar para pensar, como eu estou pedindo aqui, eu estou provocando vocês a vários pensamentos. A ideia é exatamente essa, a gente precisa provocar o pensamento e a partir daí ajudar as pessoas a enxergar um pouco melhor a realidade. Quando Paulo Freire fala da coragem para combater a manipulação, a coragem não é xingar, não é brigar, não é acusar, não é chamar de qualquer nome que remeta a limitações intelectuais. É a gente provocar o pensamento do outro, né? E é um desafio também para a gente se policiar no sentido de desenvolver essa habilidade, que está aqui com a gente, é uma questão da gente ir desenvolvendo. E rejeitar a invasão de cultura que desqualifica a nossa identidade, né? Lançamento de mitos, entre aspas, né? Falsa admiração do mundo, né? O que é rejeitar essa invasão cultural? Num exemplo muito banal, muito simples, é essa idolatria a hábitos americanos, por exemplo. Né? A gente tem uma invasão da cultura americana na alimentação. Isso, a comida rápida, a industrialização do alimento, enlatar, empacotar, é uma invasão de uma cultura, né, que desqualifica a identidade de um país de extensão cultural e de intensa atividade agrícola, ser o maior movimento financeiro mundial, diz respeito a isso.
E ainda assim nós temos uma invasão, né, de uma cultura alimentar horrorosa, que é essa cultura alimentar americana industrializada, no país onde a gente tem agricultura familiar, temos movimentos populares ligados à terra e o maior produtor de alimentos, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Isso não faz o menor sentido. Então, o Paulo Freire pede que a gente entenda, né, esse movimento e rejeite essa invasão. Aí nós temos a pedagogia da autonomia. A pedagogia do oprimido foi a primeira publicação dele, e a da autonomia a última publicação. Né? Ele publica em 97, pouco antes dele morrer. E a proposta é a proposta de valorização da construção do conhecimento popular. Aqui ele já tinha concretizado a obra dele. Então ele vem nos convocar todos os cidadãos e cidadãs a se tornarem educadores, educando a si mesmo a autonomia, né? A autonomia do pensamento, a autonomia a partir da nossa realidade, do entendimento e do autoconhecimento da realidade que a gente está inserido. E ele condena a ética voltada aos interesses capitalistas e neoliberais. Obviamente, por essa ênfase que ele dá nesse livro a esse assunto, né? Porque depois de toda a trajetória dele de pesquisas, não só no Brasil, mundo afora, ele chega à conclusão de que os interesses desse capitalismo selvagem, dessa necessidade de lucros cada vez maiores, exorbitantes, e essa política de gestão neoliberal, ela é extremamente destrutiva para as populações. Então, ele condena, né, toda a ética voltada a esses interesses. Provavelmente, por isso, ele vem sendo demonizado nos tempos atuais. Valorização do protagonismo popular no processo de socialização e politização. Né? Protagonismo popular. Né? Qual que é esse protagonismo? É o das mães que estão atrás das medicações e do melhor para a educação e para a saúde dos seus filhos, é do trabalhador que está ali no chão da fábrica, do trabalhador da terra, são as pessoas que efetivamente constroem essa nação. Então, quando se fala de protagonismo popular, nós estamos falando dessa massa, desse contingente que precisa ser despertado para o poder, para a sua cidadania, para o seu poder político, para o seu poder de voto, dentro da construção de socialização e política da nossa sociedade. Então, esse livro, a Pedagogia da Autonomia, e as ideias desse livro, que é o que eu estou trazendo aqui para vocês, conversa muito intimamente com a nossa proposta aqui dentro do curso. Porque a partir dessa experiência popular, né, alguns ativistas aqui do Brasil, eles já afirmam categoricamente que o movimento aqui do Brasil ele vai se dar a partir da população. Ele não vai se dar a partir de legislativo, judiciário, ele vai se dar a partir da população, né? do executivo, que seriam os 3 poderes do país. É a população fazendo mobilizações, lutando por aqueles que estão sendo presos indevidamente porque estão plantando remédio para o seu filho, para sua filha, lutando. O Padre Chicão tem uma fala muito interessante que ele fala que se todo mundo plantar da vizinhança, não vai ter cadeia para todo mundo. Essa ideia é muito, muito freiriana, né? E é dessa popularização que nós estamos falando. Né? E aí, finalmente, chegamos na desobediência civil. Né? E a minha provocação aqui nessa parte depois vocês transferem para os advogados e juristas que passarem aqui pelas aulas, né? Porque eu não sou dessa área, mas eu gosto de provocar como educadora social. A desobediência civil, né? Que é algo que a gente está se propondo, né? Estarmos aqui reunidos em torno de um curso de cannabis medicinal
é um pontapé inicial, plantar cannabis para fazer remédio é um pontapé inicial, e tantas outras coisas são. Vamos entender direitinho o que é desobediência civil, né? Esse termo foi formulado por Henri David Thoreau, que é um filósofo e político e escritor americano, em 1849, sendo uma forma de protesto político pacífico, que não se opõe a alguma ordem que encerra uma injustiça. Não, desculpa, que se opõe a alguma ordem que encerra uma injustiça ou contra um governo opressor. Então, o que é a desobediência civil? É algo que, apesar de a lei não prever ou dizer ao contrário, né, que não pode se fazer aquilo, nós fazemos de qualquer forma porque fazer é o que é justo e não a lei que nos assiste ou um governo opressor. Então, esse conceito ele foi aplicado com relativo sucesso, não necessariamente a partir só do Thoreau, mas de outras experiências, por Gandhi, né, no processo de independência da Índia. E a gente fala relativo sucesso porque não foi facinho. Ele tem muitos percalços, né? Gandhi defendia a não violência, mas a independência da Índia não veio só pela não violência, veio por várias ações populares e de grupos que combateram, que promoveram guerras internas, né? E combatiam os ingleses dentro da Índia, né? Porém, a desobediência civil proposta por Gandhi era algo muito interessante. Quem não conhece esse movimento dele é bem interessante. Inclusive tem um filme que já deve ter sido mais de 20 anos, um filme muito bacana que conta um pouco sobre esse processo todo. Mas ele não se podia falar de greve na Índia, né? Porque era massacres aconteciam quando os trabalhadores queriam parar de trabalhar. Então Gandhi convocava dias de jejum. Nos dias de jejum, ninguém fazia nada, jejuava, né? E isso é a desobediência civil. A gente cria até outros nomes, a gente usa estratégias, né, de comunicação, inclusive, mas a resistência pacífica, como Gandhi chamava, né, era algo assim: eu não vou declarar uma guerra aberta porque nós vamos morrer, eles têm armas. Então a gente vai fazer esse movimento popular por um outro caminho. Assim como a questão do boicote, né, que hoje se fala em boicotar nessa guerra que nós estamos vivendo, mas a Inglaterra, por incrível que pareça, é um dos países que mais lida bem com a questão da aplicação do boicote, e eles aprenderam a duras penas sofrendo o boicote da Índia, com os seus tecidos, com os produtos que eles roubavam do território indiano, processava na Inglaterra e vendia de forma extremamente cara, né? E aí Martin Luther King também, na luta pelos direitos civis lá e o fim da segregação racial nos Estados Unidos. É uma coisa interessante, né? Esses líderes pacifistas foram assassinados. Por isso que eu digo que é relativo o sucesso. Ele tem um custo. Existe o sucesso, ele tem um custo, mas ele trouxe resultados efetivos em todos os lugares onde ele foi praticado, porque essas pessoas ganharam notoriedade, porém a força do movimento está na população. Foram as pessoas que ouviram esses líderes e colocaram isso em prática. O aspecto jurídico, falando juridicamente, e a partir daqui é que eu digo para vocês, questionem os juristas que passarem por aqui. Boa noite. A expressão do direito de resistência, de direito de exceção, porque ele não do ponto de vista do jurídico, não é protegido pela lei. A desobediência civil, o nome já está dizendo, você não está obedecendo uma ordem estabelecida. Mas é entendido como o direito de lutar por direitos básicos, a rigor é ilegal, porém considerado ato legítimo por se fundamentar no princípio da justiça. Ele é ilegal porque não é previsto na lei,
mas ele se torna legítimo quando a gente luta por direitos básicos, e no nosso caso aqui especificamente nós estamos falando de saúde, que está lá previsto na nossa lei, e não é cumprido a contento. A desobediência civil é um direito intrínseco do cidadão e reprimir a desobediência civil é tentar encarcerar a consciência. Essa é a visão que Gandhi passava para a população, né, Mahatma Gandhi. E aí o grande questionamento que eu deixo para vocês, né? Já fiz várias provocações aí ao longo, é como tudo isso, né? Como quem somos nós, a nossa identidade, a nossa questão cidadã, né? Quanto eu sou cidadão ou cidadã, a questão dos conflitos de interesse que me cercam, a leitura que eu faço da realidade, como que eu me integro numa luta popular, como eu encontro o meu poder e minha força a partir do coletivo, e como juntos a gente exerce a desobediência civil aplicada à causa cannabis medicinal, né? Como eu, no lugar onde eu estou, com as práticas que eu tenho dentro da minha identidade, da minha construção e de todas as leituras e releituras que vou fazendo disso, consigo levar ou incluir a causa cannabis medicinal, né? E outras causas, não só a cannabis medicinal, mas aqui eu estou pondo foco nisso, apesar desses questionamentos servirem para todos os campos da vida, mas a cannabis medicinal em especial, né? E esses questionamentos todos, então assim, vejam que interessante, a aula de hoje, apesar de trazer alguns conceitos, talvez para alguns esses conceitos sejam novos, mas para outros nem tanto, essa aula ela tem muito mais a intenção de trazer um desconforto para aquele lugar onde nós estamos, para que a gente possa abraçar todos esses conceitos e essa causa e todas as agregações dela dentro de uma reflexão ampla e irmos nos identificando cada vez mais com os nossos pares, né? Qual a necessidade? Tem uma fala de alguns médicos da cannabis que defende também a ideia de que a gente lute pela cannabis medicinal antes que a gente precise. Porque depois que você está precisando, em geral, a cannabis medicinal vem para tratar quadros que estão desenganados, né, pela medicina posta aí até o momento. E não é legal a gente precisar correr atrás do prejuízo. A gente deve lutar pela coisa antes mesmo que a gente precise. Provavelmente a maioria de nós aqui já estamos precisando. A grande maioria, porque a gente ainda funciona um pouco assim. Mas a gente pode, a partir de agora, fazer um outro movimento, fazer um questionamento. E não buscar somente o meu remédio, ou o remédio do meu familiar, ou o remédio de um amigo. Eu vou começar a desenvolver um pensamento coletivo, né? Um pensamento onde essa causa se torne mais ampla. Nós sabemos que tem gente do Brasil inteiro inscrito no curso, sabemos também que tem gente até de fora do país, e o nosso pedido é que se organizem para assistir a aula, se organizem para debater, se organizem para criar espaços, né? Muitas comunidades estão fazendo isso, estão colocando a aula como uma forma, um momento de ponto de encontro, e o pós-aula as pessoas estão se reunindo para debater, para aprofundar as leituras e os materiais que estão sendo disponibilizados. Então, a nossa ideia é essa, né? Que a partir dessa aula já comece um processo de mobilização, né? Que essa aula gere um incômodo, para que essa busca mude um pouco o formato dela, que ela não deixe de existir enquanto busca pessoal, mas que ela não seja só pessoal, que ela seja comunitária, que ela seja coletiva, né? Essa é a mensagem aí da aula. Agradeço vocês a paciência por esse tempo, ouvindo mais provocações e questionamentos do que
informações a respeito da cannabis, mas acreditem, a gente vai ter pessoas de um volume de competência infinitamente maior para aprofundar as discussões com vocês. Eu não estou qualificada para esse nível de discussão sobre a erva, sobre as questões jurídicas, sobre as patologias, enfim, todos aqueles eixos que eu apresentei para vocês, né, na apresentação do curso, mas tem pessoas engajadas com o curso com um nível de competência realmente elevado, e espero que vocês tirem proveito de cada tema, de cada aula, né? Gratidão.